O Thanos e a Capitã Marvel podem até ser alguns dos seres mais poderosos do MCU, mas nos quadrinhos eles não são nem de longe os únicos mais poderosos. Então hoje eu vou trazer para vocês uma lista dos personagens mais poderosos de toda a Marvel Comics. Então, se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Rony, esse é o Qualidade de Cinema, e senhores, aqui a gente fala sobre filmes, séries, animes, quadrinhos e games todos os dias. Então, se você não for inscrito nesse canal, cara, já se inscreve, porque eu tenho certeza que algum conteúdo aqui vai te fazer ficar no canal, tá bem? Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Thor. Criado por Stan Lee e Jack Kirby, o Thor fez a sua primeira aparição em Journey into Mystery, de número 83, no ano de 1962. Thor, para quem não conhece, é um dos deuses, se não o deus mais famoso de toda a Marvel Comics. E ele há muitos anos já havia se apaixonado pelos humanos e decidiu virar o protetor pessoal de Midgard, mesmo contra a vontade do pai dele. Vocês devem ver várias vezes ele ao lado dos Vingadores e de até outros grupos de heróis. Mas não é desse Thor que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai falar sobre a versão mais poderosa do Thor, que é o Run King Thor, ou Thor, o Rei das Runas. E essa versão do Thor, Rei das Runas, vem do volume 2 da revistinha do Thor. Se arrepende, obviamente, de ter sido um ditador, e é aí que a Força Odin o larga para ele refletir um pouco mais sobre os erros que ele teve lá no futuro. E lá no capítulo 83 do volume 2 de Thor, a Força Odin volta pro Thor e pede que ele refaça o seu caminho como um deus, e pede que ele destrua aqueles que se sentem acima da sombra do Ragnarok, que continua matando Asgard em um ciclo sem fim. O nível de poder desse Run King Thor é absurdo, é uma das versões mais poderosas do Thor. E Run King Thor é um dos personagens mais poderosos de toda a Marvel, e a lista de poderes dele é insana. Ele tem o Good Blast. Esse poder permite que o Thor reúna sua energia vital e a energia da Odin Force, transforme ela numa espécie de raio, e esse raio pode matar até seres imortais. Tem a habilidade de All Speak. Essa habilidade, quando o Thor fala, todo mundo escuta ele falando em seu idioma natal. Então, por exemplo, se o Thor estiver numa sala onde tem um humano, um Asgardiano, um Skrull, um Kree e um Xandariano, todos eles vão ouvir na sua própria língua o que o Thor tá falando. A Força Odin, essa Odin Force, ela é muito badass, muito badass. Porque primeiro, a Odin Force do Thor só foi afetada até hoje por dois personagens, que são o próprio Odin e o Dormammu, para você ver o nível do poder que ele fica com a Odin Force. E a Odin Force pode transformar o Thor num ser extremamente poderoso, porque o próprio Odin já venceu Thanos diversas vezes em várias batalhas, o Thanos, o Galactus, por conta da Odin Force, desse poder dele, a Odin Force. O Thor, usando a Odin Force, fica mais poderoso que o próprio pai, consegue moldar a Odin Force, a própria vontade dele, ficando até mais poderoso que o pai dele. Também a Fúria de um Guerreiro, que também é conhecida como Berserk. Essa habilidade do Thor, a Berserker, ela é absurda, porque, por exemplo, o Thor com a Força Odin, ele já fica forte, né? Ele já fica muito forte. Só que imagina o Thor com a Força Odin, muito mais forte do que o próprio Odin, e aumentar isso em 10 vezes mais. Ele se torna algo imparável. O único problema desse poder é que quando ele usa essa habilidade, ele fica totalmente irracional. Então todo mundo que estiver no meio do caminho dele vai ser atacado. A Gel Force, que é outra coisa apelona, que ela se compara ao poder do Good Blast, que eu acabei de falar para vocês, do raio que pode matar até um ser imortal. Por quê? Porque ele consegue concentrar toda a energia magnética no núcleo do planeta onde ele tá e direcionar até o oponente dele. Então, tipo, esses dois ataques ao mesmo tempo, tecnicamente não tem nem como sobreviver. Tem o raio anti-força, que é um raio de energia negra tão poderoso que ele foi capaz até de aniquilar um clone perfeito do Thanos. Tem também o termorraio. Esse termorraio ele é algo absurdo, ele é invocado de dentro do próprio Thor, e ele é tão poderoso que ele pode derrubar até o Ego, o planeta vivo, com um único golpe. Tem o super sopro, onde o Thor é capaz de criar frentes frias, tempestades, furacões e tudo mais com apenas um sopro. Sim, ele pode usar tecnicamente todo o poder máximo da tempestade com um único sopro, pra você ver o nível de apelação desse cara. Então ele é definitivamente um dos personagens mais poderosos da Marvel. Agora vamos para o próximo, que é o Loki Laufeyson, irmão do Thor, que apareceu na revistinha Journey into Mysteries, número 85 de 1962.
Todo mundo sabe que o Loki é meio deus e meio gigante, já que ele foi adotado pelo Odin após a guerra do Odin contra os gigantes de gelo, e ele sempre está à procura do propósito glorioso dele, seja dominar a Terra, dominar o universo, matar o próprio irmão, dominar Asgard e por aí vai. Mas não é essa a versão padrão que eu quero falar para vocês do Loki, nem nenhuma das versões que já apareceu na série do Loki no Disney Plus. É a versão mais poderosa do Loki, que é a versão Loki, o deus das histórias. E eu não preciso nem falar todas as habilidades que ele tem, porque é o seguinte: o Loki tem os seus deuses ancestrais, certo? Todos esses deuses ancestrais deram a ele os seus poderes, fazendo assim ele se tornar Loki, o deus das histórias. O que nada mais é dar habilidade ao Loki de controlar as histórias, a narrativa. Eu tô falando de uma versão do Loki que é basicamente o Máscara. Sim, ele controla basicamente o poder do Cartoon, ele cria a história que ele quiser. Pra quem não conhece, a Basti é uma deusa tradicional de Wakanda, que algumas vezes é chamada apenas de deusa Pantera. Ela protege todos aqueles que tomam o manto do Pantera Negra e ainda por cima protege tanto Wakanda quanto a cidade dos Nortos. Tanto o monarca de Wakanda quanto de Nicópolis servem essa deusa Basti. Sem contar que a Basti também até vai atrás de heróis fora de Wakanda para servir ela, tanto que ela já tentou recrutar até mesmo a mulher Hulk. Ostur, tendo sua primeira aparição em Marvel Premiere de número 5, 1972, criada por Stan Lee e Jack Kirby. Ela é uma deusa antiga da Terra que deixou a Terra um pouquinho antes dos eventos que transformaram os irmãos dela em demônios, e em suas explorações fora da Terra ela conheceu Rogoth, que se juntou a ela como seu parceiro, antes dos dois decidirem escapar para uma dimensão mística. E agora, para você saber a relevância dela, ela só de olhar crianças brincando, ela deu à luz a um ser um pouquinho importante no mundo da Marvel, conhecido como Agamotto. Sim, ela é a mãe do Agamotto, que para quem conhece é o nome do primeiro portador do olho de Agamotto, onde fica a joia do tempo que o Doutor Estranho usa. E ela é tão poderosa que ela dá vários dos poderes dela para alguns humanos para proteger a Terra. Tanto que ela já deu poder até pro próprio Doutor Estranho. Dormammu, tendo sua primeira aparição em Stranger Tales de número 126 em 1964 e criado pelo Stan Lee e o Steve Ditko. O Dormammu, para quem não sabe, ele já apareceu no primeiro filme ali do Doutor Estranho. Ele é o Senhor da Dimensão Negra. Ele é mais forte do que o Lúcifer, Morg, o Mephisto, sem contar que ele já conseguiu até corromper os feitiços do grande Odin. Hela, tendo sua primeira aparição em Journey into the Mystery de número 102 e criada pelo Jack Kirby e o Stan Lee. No MCU, a Hela é uma irmã adotiva do Thor e do Loki. Nos quadrinhos, ela é filha do Loki, ela comanda a Hel, ela não quer saber de Asgard, ela comanda a Hel, ela tem o próprio reino. E ela já enfrentou muita gente casca grossa, ela já chegou a enfrentar o Thanos e até mesmo todos os Vingadores juntos, e muitas vezes ela já chegou até vencer. E isso chega até a ser um pouquinho controverso, já que o maior feito de poder da Hela foi quebrar o Mjolnir no MCU. Surtur, tendo sua primeira aparição em Journey into the Mystery de número 97, em 1963. O Surtur, ele é um deus gigante de fogo que governa a grande Muspelheim, um dos 9 reinos. Ele é um dos personagens mais casca-grossa, tanto que ele é um inimigo mortal do Odin, ele sempre vive lutando com ele, e é ele que vai dar o fim ao Ragnarok e destruir toda a Asgard. Phobos, tendo sua primeira aparição em Doutor Estranho, Bruxo Supremo de número 32, em 1991, criado por Roy Thomas e Jim Mark. Na primeira aparição dele, ele era só uma criança, mas tinha muito poder dentro dele. E ele tem esse poder porque ele não é nada mais, nada menos que filho do deus Ares. E sim, ele é filho do deus Ares e ele é o deus do medo. E após ele receber a ajuda do Nick Fury, já chegou até a entrar para alguns grupos de super-heróis para lutar pelo bem, velho. E depois de ter salvo os Jovens Vingadores e acabar ter sido derrotado depois disso, ele chegou a voltar com o pai dele pro reino deles. Bor, que apareceu em Journey into the Mystery de número 97, de 1963. E o Bor, galera, ele pode até não ter sido muito explorado nos quadrinhos da Marvel, mas ele é de um nível de poder absurdo. Ele é o pai do Odin, ele é o pai da grande serpente do mundo, ele é o avô do Thor. E sim, o poder dele é literalmente absurdo. Absurdo, ele já enfrentou entidades cósmicas, entende? E eu não tô falando de Dormammu, eu não tô falando de Galactus, eu tô falando de gente que veio bem antes. Eu tô falando dos Celestiais, eu tô falando de sair na porrada com Knu.
desse tipo de galera, a galera mais casca grossa dos padrões da eternidade, até o grande Cronos, o avô do Thanos. Faltou algum personagem casca grossa, algum personagem super poderoso de toda a Marvel aqui? Vai nos comentários, cara, comenta aí, chega e fala, não, Rony, faltou tal maluco aí, ó, tá faltando a versão de tal personagem. Comenta aí que eu posso trazer uma parte 2 se tiver bastante personagem. Mas é isso aí, galera, a gente faz tudo com o máximo de carinho e dedicação pra vocês aqui, então se inscreve, vai me ajudar bastante. Vai me ajudar a chegar cada vez mais perto dos 40 mil inscritos, tá bem? Então, muito obrigado e até a próxima.